Bergeron with the reverse. It counts and the foul. Here's Barbosa. They got it. A career high with 41 points. Wow. Em celebração aos 75 anos da Liga, a NBA Brasil traz para você o 4º episódio de uma série especial de 6 sobre a história do Brasil na NBA. Em 2007, Leandro Barbosa havia sido escolhido o melhor sexto homem da Liga e Anderson Varejão se tornado o primeiro brasileiro a disputar as finais, enquanto o Nenê dava a volta por cima após uma grave contusão na temporada anterior. The backward pass to Nene, and that's how you do the fast break Nugget way. Não era surpresa, portanto, que um talentoso companheiro dos três na seleção brasileira estivesse no radar da liga. Mas o draft acabou não sendo como o Thiago Splitter esperava. Eu achava que eu ia estar muito mais alto na escolha do draft. Aliás, alguns times até prometeram para mim, não, a gente vai te escolher lá nos 15 primeiros, outros que estavam 17, 18 falaram para mim, não, mas você não vai nem chegar na gente, mas se chegar a gente escolhe você. With the 28th pick in the 2007 NBA Draft, the San Antonio Spurs select Thiago Splitter of Brazil. E meu agente falou, não, perfeito, cara, é o time para você. Você vai cheio de europeu no time, cheio de jogador internacional, vai encaixar direitinho lá. Depois que eu fui pra lá, que eu fiquei sabendo tal, de como que era tudo lá, realmente um grande dia pra mim ter sido escolhido pelo San Antonio Spurs. O time do Texas, que tinha acabado de conquistar seu 4º título em 9 temporadas, teve que esperar. Após mais 3 anos no basquete espanhol, o brasileiro assinou com o San Antonio Spurs em 2010, chegando à NBA aos 25 anos de idade, com uma baita bagagem como profissional, assim como aconteceu com Anderson Varejão. E se Anderson deu a sorte de ser escolhido pelo time que tinha LeBron James, Thiago foi parar simplesmente na equipe de seu grande ídolo no basquete. He is talented around that hole. He and Duncan are great together. They do a lot of really setting each other up. Eu tinha pôster, cresci vendo ele como fã e já depois, né, aos meus 16, 17 anos, eu via muitos jogos do Spurs e do Tim Duncan para tentar imitar os movimentos dele dentro da quadra, né? Como que ele se posicionava, como que ele fazia o bloqueio, como que ele fazia o roll, né? Man, what a finish by Tim Duncan! Tim Duncan, então, com 34 anos, já tinha 4 anéis de campeão. 3 deles ao lado do belga naturalizado francês Tony Parker e do argentino Emmanuel Ginóbili. Crescendo ano após ano com esse núcleo, Thiago Splitter disputou os playoffs em suas 5 temporadas em San Antonio. Virou titular na 3ª, quando chegou às finais da NBA. The 2013 NBA Championship resides once again in Miami. A derrota em 7 jogos para o Miami Heat foi a primeira daquele grupo em uma decisão e fez com que todos retornassem na temporada seguinte, buscando a revanche, que acabou acontecendo, com as duas equipes novamente chegando às finais. E o que se viu foi um passeio dos Spurs sobre o Heat, 4-1. No finalzinho do jogo, faltava tipo 1 minuto e meio, 2 minutos, o jogo já estava ganho, era o 5º jogo, e eu lembro da gente se abraçando no banco e tipo, conseguimos, né? Foi um momento em que vai ficar marcado para mim e eu acho que para todo aquele grupo, né? Que foi realmente um grupo de amigos e por muitos anos aí tentaram conquistar aquele título. Em sua 4ª temporada, Thiago Splitter se tornava o primeiro brasileiro campeão da NBA. E eu lembro que eu tinha levado uma bandeira do Brasil, já preparando, né? Era uma coisa que eu sempre fazia, a gente sempre tinha uma bandeira do Brasil para comemorar. E eu, claro, eu sabia que era alguma coisa especial, né? Eu era o primeiro brasileiro a ganhar o título da NBA e muito orgulhoso, porque eu sei o quanto é difícil para qualquer brasileiro só chegar na NBA, ainda mais ser campeão da NBA. Quando você é campeão da NBA, é engraçado que o Tony Parker falou isso uma vez pra mim, né? Que todos os caras que jogaram com ele e ele foi campeão, ele tinha uma lembrança especial. E é verdade, que você passa por muitas coisas, você passa por dificuldades, cada jogo de playoff, cada eliminatória é difícil, né? Então, a união que
traz essa competição é enorme, né? Após a conquista, o troféu Larry O'Brien veio parar no Brasil nos braços de Thiago. Em 2015, Splitter foi trocado com o Atlanta Hawks e em 2016 com o Philadelphia 76ers. Mas assim, chegou um momento que eu tava tendo algumas lesões já, meu quadril eu já sentia que tava no final, eu falei, vou aproveitar isso aqui. Cara, eu vou jogar na NBA o que der, mas eu vou aproveitar, eu não vou me botar aquela pressão que eu tava, eu vou, cada jogo, cada viagem, eu vou, sabe, estar mais presente e desfrutar daquele momento dentro da quadra. And the lay-in goes. Thiago Splitter is on the board. As constantes lesões acabaram antecipando a aposentadoria em 2018, aos 33 anos de idade. 2 meses depois, o brasileiro já era contratado para fazer parte da comissão técnica do Brooklyn Nets. Eu quero continuar no basquete por muito tempo. Eu amo essa profissão, eu amo esse esporte. E vou estar, enquanto eu estiver com saúde, eu vou estar aí ao redor das quadras de basquete. 2 anos antes de Thiago Splitter chegar ao tão sonhado título, outro brasileiro iniciou sua jornada na NBA. A trajetória de Michael Scott Machado foi diferente. Nascido no Queens, em Nova York, filho de pais brasileiros, ele se destacou no basquete universitário americano, mas acabou não sendo escolhido no draft de 2012. Após receber vários convites para a Summer League, Scott aceitou o do Houston Rockets, impressionou e recebeu um contrato, mas com tantos armadores no time, passou mais tempo na D-League que na NBA, onde atuou em apenas 6 partidas. Back to Machado, another three from the left side, and again he hits. Depois de deixar os Rockets, Scott Machado assinou com o Golden State Warriors naquela mesma temporada. Disputou 5 jogos com a equipe californiana nos playoffs. Shot clock at 3. And Machado puts himself in Warrior playoff history. Vieram então 5 temporadas de basquetebol europeu, que mudaram o Scott profundamente. O meu pensamento amadureceu, né? Eu cresci como homem e também cresci como jogador. Então, para mim, eu tinha mais confiança em mim, né? Em vez de ficar na Europa, Scott Machado decidiu voltar para a D-League, com um único objetivo em mente. Eu trabalhei muito para ter aquela segunda chance. Eu fui para a Europa e depois falei que eu queria voltar para o D-League só para os times ficar um pouquinho mais perto do meu jogo e conseguir ver. A determinação valeu a Scott a convocação para a seleção brasileira por conta de uma dupla cidadania e uma chance com o Los Angeles Lakers 6 anos depois de sua estreia na NBA. Foram apenas 4 jogos, mas que significaram muito para o armador, que hoje atua no basquete australiano. É um tempo que eu nunca vou esquecer e nunca vou deixar de amar, né? 1 ano depois da estreia de Scott Machado na NBA, outro brasileiro entrou para a liga sem passar pelo draft. Vitor Faverani tentou, mas em 2009 nenhuma equipe se interessou pelo pivô brasileiro, que então seguiu no basquetebol espanhol, onde jogava desde os 14 anos de idade. A oportunidade só viria em 2013, quando Vitor trocou o Valência da Espanha pelo Boston Celtics. Logo em seu segundo jogo na NBA, o brasileiro encheu os olhos da torcida com uma atuação impressionante. 12 pontos, 18 rebotes, 6 tocos em 37 minutos de quadra. Sabe quem também estava naquele jogo? Giannis Antetokounmpo, outro que fazia sua segunda partida na NBA. Mas depois de um início promissor e passagens pela Liga de Desenvolvimento, Faverani teve que ser submetido a uma artroscopia no joelho e não permaneceu no time. Aquela lesão seria a primeira de uma série que o acompanharia no retorno ao basquete europeu. Vitor Faverani chegou a ficar quase 3 anos afastado das quadras, antes de assinar com o Flamengo e, pela primeira vez na carreira, atuar no basquete brasileiro. Sobe pra cravada!